Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 22 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre a formação dos gametas. Formação dos gametas masculinos, formação dos gametas femininos e a importância dos gametas na nossa reprodução e na reprodução de outros animais que se reproduzem sexuadamente, precisam da fecundação através dos gametas. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relação entre ancestrais e descendentes. E vamos também conhecer os processos para a formação dos gametas nos organismos masculinos e femininos. Quais são esses processos que ocorrem em cada um dos organismos? Os femininos é um processo mais rápido, digamos assim, e os masculinos é um processo mais lento com relação à idade dos organismos. A gente vai comentar sobre isso mais adiante. Antes da gente começar a falar sobre os gametas, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Tomem notas, muitos conceitos são novos, muitas palavras são diferentes, e é interessante que vocês tenham anotado esses conceitos, essas definições, para futuramente vocês utilizarem numa revisão ou nos nossos exercícios. Vamos começar? Gametas. Gametas são as células sexuais de todos os seres vivos. Todos os organismos com reprodução sexuada precisam produzir gametas, tanto plantas quanto animais. Então, plantas e animais produzem gametas para realizar a sua reprodução sexuada. Os gametas masculinos são chamados de espermatozoides nos animais ou anterozoides nas plantas. Os gametas femininos são chamados de óvulos nos animais ou oosferas nas plantas. Então tem essa diferença entre os gametas de plantas e de animais. Basicamente, o que se busca com os gametas? A fecundação. Que o espermatozoide encontre o óvulo e seja capaz de unir o material genético existente nos dois. Os gametas são células responsáveis por carregar as características genéticas que serão transmitidas de uma geração para outra. Durante o processo reprodutivo ocorre a fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino, originando o zigoto, que é a primeira célula do embrião. E a partir dessa primeira célula do embrião vão ocorrendo divisões a partir da mitose, e essas células vão se duplicando, uma idêntica à outra, vai se multiplicando. Aí elas começam num período a se especializarem. Então, elas começam a se especializar em células do olho, em células da pele, em células nervosas, e elas começam a se modificar a partir daí. Mas precisa passar pela primeira célula, pelo zigoto, que é a união das características genéticas existentes no espermatozoide e no óvulo, certo? O óvulo. Costumamos chamar o gameta feminino de óvulo, mas é bom salientar que ele não é o óvulo ainda. Ele só vai ser óvulo depois da fecundação, durante a fecundação. Ele é chamado de ovócito secundário até o momento da fecundação, uma vez que não completou todas as fases da meiose 2. Lembram? A gente na aula passada estudou meiose. Então, o óvulo feminino, antes dele ser liberado nas tubas uterinas, ele completou parte da meiose. Ele completou a meiose 1 e começou a meiose 2. Mas não chegou a terminar a meiose 2 e já foi liberado. Então ele é chamado de ovócito secundário, não é chamado de óvulo, não é um óvulo formado ainda. Precisa terminar a sua divisão. E essa célula possui camadas externas à sua membrana plasmática, que formam uma barreira à entrada dos espermatozoides. Desse modo, apenas um consegue penetrar. E são as barreiras, a zona pelúcida e a corona radiata. Então,
apenas um espermatozoide vai conseguir penetrar nesse óvulo. Quando ele penetrar no óvulo, o óvulo se fecha. Essas barreiras vão impedir que outro espermatozoide entre no óvulo também. E também impedem que os espermatozoides de outras espécies fecundem esse óvulo. Na nossa espécie, isso não é comum, mas vamos supor que de plantas, por exemplo, impede que os espermatozoides das plantas, os arquegônios das plantas, eles se fecundem. Então, protege a fecundação de espécies diferentes, o que resultaria num híbrido que não seria fértil e não iria poder deixar descendentes. As plantas, os animais, enfim, eles querem que o seu descendente seja saudável, fértil e possa deixar descendentes. Essa é a ideia da reprodução. Então, a zona pelúcida, uma das barreiras protetoras ali do óvulo, é formada por uma camada de glicoproteínas que são altamente específicas, impedindo que espermatozoides de outras espécies fecundem o óvulo e que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo óvulo. Lembram das glicoproteínas? Glicoproteínas a gente comentou lá na nossa aula sobre a membrana plasmática. São características de células, são características únicas de algumas células. E não são, o espermatozoide vai reconhecer, opa, essa célula é um óvulo, eu posso fecundar essa célula. Ou tem uma glicoproteína diferente, uma aparência diferente, essa célula eu não conheço, não vou mexer com ela. Então, essa é a função da zona pelúcida e dessas glicoproteínas. Corona radiata. Mais externamente ao óvulo são encontradas entre 2 a 3 camadas de células foliculares, cuja função nos animais é fornecer proteínas vitais à célula, ao óvulo. E essa camada está presente durante o processo de ovulação, mas pode desaparecer após a fertilização. Após a fecundação, ela pode descamar, ela pode desaparecer e as próprias proteínas do óvulo é que vão servir para divisão celular e para as primeiras divisões celulares ali. Então, nós temos aqui a corona radiata ao redor, são 2 a 3 camadas de células, não muito parelhas. E nós temos também a zona pelúcida, que vai impedir a fecundação de mais de um espermatozoide ou de espermatozoides de outras espécies. Já os espermatozoides. O espermatozoide é a menor célula do corpo humano, constituído apenas por uma cabeça e uma cauda. Na extremidade anterior da cabeça do espermatozoide está uma organela chamada acrosoma, que contém enzimas digestivas com função de eliminar as células que revestem o óvulo. E assim permite que o espermatozoide consiga penetrar no gameta feminino com facilidade. Então, ele encontrou o óvulo, ele precisa primeiro corroer, dissolver as células que estão ao redor desse óvulo, da corona radiata. Precisa dissolver essas células para daí então conseguir encontrar o óvulo propriamente dito, a membrana plasmática dele, e entrar para realizar a fecundação. Na cabeça está localizado o núcleo celular, onde se encontra o material genético do espermatozoide. A cauda é um longo flagelo que ajuda a se deslocar dentro do corpo da mulher. Então, ele fica batendo esse flagelo e ele vai se movimentando com isso, como se fosse uma nadadeira para ele. A região chamada de axonema é onde ocorrem as contrações para a movimentação da cauda. Já vou mostrar para vocês. E nela estão as mitocôndrias. Mitocôndrias são responsáveis por produzir energia, responsáveis pela produção de energia necessária para o deslocamento do espermatozoide. Então, elas vão produzir muita energia
precisam de alimento, de combustível, oxigênio, vão consumir esse combustível junto com o oxigênio, vão produzir energia e vão liberar essa energia em contrações musculares, que vão fazer com que o espermatozoide, vão permitir que o espermatozoide se locomova dentro do organismo feminino. Então, nós temos o acrosoma aqui, as mitocôndrias nessa região anterior à cauda e a cauda propriamente dita. Gametas humanos. Os gametas são formados a partir de células especializadas chamadas de células germinativas, que passam por várias divisões celulares do tipo de mitose para aumentar a sua quantidade, o seu tamanho, o seu número. E o processo de formação dos gametas recebe o nome de gametogênese. Essas células germinativas vão fazer meioses e vão produzir os gametas, mas elas precisam aumentar a quantidade delas através de processos de mitose, certo? A gametogênese é um processo que ocorre nos sistemas reprodutores masculinos e feminino. A formação dos gametas masculinos ocorre nos túbulos seminíferos que estão localizados nos testículos. Na mulher, a formação dos gametas femininos ocorre no interior dos ovários. Então, dentro dos ovários vai ocorrer a formação dos gametas femininos e nos testículos, nos tubos seminíferos, vai ocorrer a formação dos espermatozoides. Nas mulheres, as células germinativas são chamadas de ovogônias. As mitoses, que promovem a multiplicação, acontecem antes mesmo do nascimento, na vida intrauterina. O processo de formação das ovogônias recebe o nome de ovulogênese. Então, a formação dos gametas femininos ocorre na vida intrauterina. Antes da mulher nascer, ela já tem os seus gametas previamente produzidos. Então, ela tem um número limitado, quando ela nasce, de gametas que vão ser liberados ao longo de sua vida. Por isso que a mulher tem a menopausa no final da vida, que é o momento em que ela para de produzir, de liberar os seus óvulos. Eles já estão velhos, não velhos, mas velhos no sentido de que pode ser que eles apresentem alguma malformação. A partir dos 40 anos de idade já tem alguns riscos na gravidez, porque os óvulos femininos também já têm 40 anos de idade, certo? Eles são formados, quando a mulher nasce, ela já nasce com os seus óvulos. Então, com o passar da vida da mulher, eles vão ficando mais velhos com o tempo. Nos homens, as células germinativas são denominadas de espermatogônias. As mitoses ocorrem ao longo de toda a vida masculina. Então, durante todo o período de vida, a partir da puberdade, os homens produzem espermatozoides. São espermatozoides novos. Todos os dias, todo momento, eles estão produzindo novos espermatozoides, sendo mais frequentes na época da puberdade e menos intensas na velhice, mas ainda assim estão produzindo. A formação, a não ser que tenha algum problema de saúde, enfim, a formação das espermatogônias é chamada de espermatogênese, produção dos espermatozoides. Ali nós temos o óvulo, as tubas uterinas, para quem não lembra do 8º ano, lá que a gente comentou sobre esses assuntos. Nos óvulos são produzidos os gametas femininos e no testículo são produzidos os gametas masculinos. A ovulogênese. Do nascimento até a puberdade, as ovogônias passam por um longo período de crescimento e acumulam reservas, constituindo-se os ovócitos primários. Cada ovócito primário realiza a primeira divisão meiótica, originando duas células filhas diferentes, ambas haploides, com metade do material genético da célula-mãe. Uma delas é chamada de ovócito secundário, é bem maior, pois acumula mais citoplasma e vitelo,
A outra, denominada de corpúsculo polar primário, o corpo polar primário, e tem tamanho bem reduzido, fica associada ao ovócito secundário. O corpo polar fica aderido ao ovócito, mas por não desempenhar nenhuma função, acaba por degenerar. Então, ele pode vir a degenerar, se desfazer depois da liberação desse ovócito secundário. O ovócito secundário inicia a segunda divisão meiótica, que é interrompida durante a metáfase 2. Então, chegou na metáfase 2, que eles se alinham lá no centro das células, os cromossomos, parou ali. E ocorre a ovulação, que é a liberação de um ovócito secundário, que, se for fecundado, dará continuidade às fases restantes da meiose 2. Portanto, somente quando há penetração do espermatozoide, o ovócito secundário, que se torna verdadeiramente um óvulo e origina também um corpo polar secundário. Então, o ovócito secundário só vai virar um óvulo depois da fecundação, da penetração por um espermatozoide. Ocorreu isso, ele vai produzir mais um corpúsculo polar secundário. Vamos ver como é que vai ficar isso. Assim, na ovulação humana, torna-se apenas um gameta funcional e mais 3 células que degeneram. A ovulogênese, produção de gametas femininos, ela vai seguir o mesmo processo que a gente viu na aula passada de meiose. Uma célula mãe vai se dividir e vai produzir 4 células com metade do material genético. A diferença, a questão aqui na ovulogênese, na produção do gameta feminino, é que a mulher ela vai produzir apenas um óvulo com capacidade de ser fecundado. 3 dos seus óvulos eles vão ser muito pequenos, eles não vão armazenar nutrientes suficientes para as primeiras divisões celulares do zigoto, após a fecundação. Então, esses corpúsculos polares, eles vão degenerar. A mulher, sim, gera 3 gametas, mas apenas um deles é que vai ser propício para ocorrer a fecundação. Os outros 3 vão se desfazer, se degenerar. Na espermatogênese, as espermatogônias crescem e originam os espermatócitos primários, que realizam a primeira divisão da meiose, originando 2 células filhas haploides, chamadas de espermatócitos secundários. Cada espermatócito secundário passa pela segunda divisão meiótica, originando células filhas semelhantes, denominadas espermátides. Cada espermátide se especializa por meio de um processo onde adquire um flagelo e perde o citoplasma, formando assim um espermatozoide. Então, eles eram células que precisaram se especializar, células neutras que precisaram se especializar. Como que eles se especializaram? Perderam todo o líquido citoplasmático, adquiriram uma cauda, formaram uma cauda e se transformaram nos espermatozoides, certo? Basicamente isso. Assim, se imaginarmos 1000 espermatogônias crescendo e se transformando em espermatócitos primários e realizando as suas especializações, terminando o processo de meiose e virando espermatozoides, a gente vai ter 4.000 espermatozoides. Então, a partir de 1000 espermatogônias, nós teremos 4.000 espermatozoides, porque eles se dividem em 4, é uma célula mãe que gera 4 células filhas. Em cada ejaculação do homem, são liberados cerca de 500 milhões de espermatozoides. Então, é uma produção intensa, é uma produção diária que ocorre o tempo todo e durante uma única ejaculação são liberados mais de 500 milhões de espermatozoides. É muito grande a produção de espermatozoides. E aqui nós temos então a espermatogênese.
Os espermatócitos passam pela meiose 1, passam pela meiose 2 e dão origem a 4 espermatozoides. A fecundação. Durante o processo de fecundação, óvulo e espermatozoide fundem-se em uma única célula, mesclando o material genético dos dois, originando um zigoto diploide, com a união dos dois materiais genéticos, das duas metades do material genético, que é resultado das características hereditárias herdadas dos gametas que os compõem agora. Aí nós temos então a fecundação. Cada Nzinho representa metade do material genético, metade dos cromossomos que compõem o ser humano. Quando os dois Nzinhos se unem, nós temos dois Ns, certo? Dois Ns, que representam os cromossomos completos, os dois pares de cromossomos compondo assim o DNA da nossa espécie humana. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz umas pausas, anota bastante, faz os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.